Boa noite. Quantos estão felizes com Jesus? Faz barulho aí. Se é para Jesus, dá para ser mais forte, né, irmão? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite maravilhosa que nós estamos aqui, por esse ano de respostas, esse ano de tantos testemunhos. E nós queremos que o ano ainda não acabou, então ainda tem testemunho para esse ano. E nós já estamos começando a projetar os testemunhos do ano que vem, e não só os de 2026, mas até os de 2030. São 5 anos de empilhamento de testemunhos. E eu quero me submeter mais uma vez à tua vontade. Quero me humilhar diante da tua presença, Pai, para que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Senhor fale conosco nessa noite de uma maneira especial. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, que alegria estar aqui hoje. Esse é um tema que... O tema que eu vou pregar hoje é: escreva a visão e caminhe para o que Deus já escreveu sobre você. Eu vou aconselhar que, se você tiver papel e caneta, que você anote. Ou se você tiver um bloco de notas, que você anote. Eu vou falar sobre escreva a visão e caminhe para o que Deus já escreveu sobre você. 2017, 18 mais ou menos, nós estávamos vivendo um tempo muito difícil, bem desafiador. E entramos em uma live, o bispo JB estava falando sobre escrever a visão. Muito do que eu vou falar hoje aqui está inspirado em uma palavra que eu ouvi do bispo JB na mentoria que eu faço parte. E eu peguei aquilo e ele falou: compartilhe. Então eu vou compartilhar muita coisa que ele nos ensinou. Está muito alinhado o que eu vou falar aqui com a nossa visão da comunidade das nações. Então, naquela época eu lembro que o bispo falou assim: pega um papel e uma caneta, escreve os teus sonhos, senta com a tua esposa, começa a escrever as metas que você tem para o ano. Só que, gente, eu estava numa situação que escrever metas era a última coisa que eu queria. Eu queria só escrever pedidos de socorro. Eu queria escrever pedidos de livramento, porque eu estava ameaçado por agiota. Eu estava num cenário bem difícil, sabe? Quase 2 milhões de reais em dívida. E a Ana Paula, ali a gente passando muita dificuldade. A gente tinha perdido absolutamente tudo. E eu lembro que ele falou: escreve a visão, coloca no papel, faça um jejum de 30 dias nos 30 primeiros dias do ano e apresente ao Senhor tudo aquilo que você deseja conquistar. E ele dizia: comece pelo ser, depois pelo fazer, por último pelo ter. Antes de desejar ter dinheiro, deseje ser mais sábio. Antes de desejar ter bens, deseje ser uma pessoa com mais discernimento, para poder discernir o que deve e o que não deve ser comprado, ou o que deve e o que não deve ser investido. Antes de desejar ter uma empresa a mais, deseje ter mais diligência, para que você possa conduzir as coisas com excelência. Afinal de contas, do que adianta Deus te dar um CNPJ e você ir lá e quebrar ele? E eu fiquei muito impactado com aquela palavra. E na época, escrevi as primeiras visões, eu e a Ana. E nós escrevemos: eu desejo ser mais sábio, eu desejo ser mais diligente, eu desejo ter mais discernimento. Todos os anos, daquela época para cá, todos os anos eu começo pedindo essas 3 coisas: sabedoria, discernimento e diligência.
E na sequência eu comecei a dizer, eu quero ser um esposo melhor, porque eu tinha ferido muito a minha esposa naquela época. Depois eu falei, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um amigo melhor, eu quero ser um líder melhor, quero ser um empresário melhor. Eu comecei a focar no ser. E depois eu comecei a falar, eu quero fazer, quero pagar todas as minhas dívidas, quero reconstruir a minha equipe, quero abrir um escritório em Alphaville. Olha só, na época eu escrevi isso sem nem imaginar que estaria aqui hoje, pastor Tiago. Mas eu escrevi e aquilo foi muito poderoso, porque em um ano se passou. Eu lembro que eu coloquei assim, ó, no finalzinho lá eu botei assim, ó, eu quero faturar R$1 milhão. Escrevi um cheque. Porque na minha cabeça, imagina, quando você está devendo 2, irmão, se você faturar 1, quitando todas as suas dívidas, já era um cenário surreal. Então, mas eu fiz. E aí eu preenchi um cheque para mim, nominal a mim. E na assinatura, ao invés de colocar a minha assinatura na empresa, eu coloquei assim, assinado Deus. Porque eu aprendi que o que Deus assina, o homem não revoga, irmão. Eu vou repetir para ver se você se alegra. O que Deus assina por você, nenhum homem pode revogar, irmão. E eu vim aqui nessa noite para dizer que Deus vai assinar algo poderoso por você aqui nessa noite. Esse profetizando é um movimento seu com a assinatura de Deus. Me ajuda aí se você crê nisso e celebra o nome dele. Foi surreal, porque a gente começou a trabalhar naquela época sem nada. E em um ano nós tínhamos saído de uma dívida de R$1.890.000 para R$300.000 estavam sendo discutidos na justiça. Nós recuperamos nosso escritório, nós montamos uma equipe de vendas, o carro que eu coloquei aconteceu. Gente, tudo que eu coloquei aconteceu, tudo aquilo que era bom, perfeito e agradável. E quando nós estávamos... Aí cada ano eu fui fazendo de novo e Deus foi cumprindo. Esse ano, 2025, eu fiz de novo. No início do ano, tinha o pessoal do Clube do Livro comigo, eu chamei eles, fizemos as listas. E eu apresentei algumas metas para Deus. Eu escrevi lá assim, eu quero escrever um livro, né? Para a glória do Senhor, tem um livro escrito esse ano. Próximo ano eu vou escrever 2. Em nome de Jesus. Deus foi tão bom comigo que aqui ainda tem, ó, o testemunho da minha esposa, que naquele ano, da primeira lista, era a pessoa que eu mais tinha ferido. Aqui tem o testemunho, o endosso do meu pastor Tiago Carneiro, que é a pessoa que hoje é o meu discipulador, meu líder espiritual, e ele endossou o meu livro. Aqui tem o prefácio do Bispo J.B. Carvalho. Quem não tem meu livro aqui ainda, levanta a mão. Eu vou dar um livro para você e um livro para você. Tá bom? Hoje. Tem 2 aqui, ó. Depois você pode pegar com a gente. Outra coisa importante, nós escrevemos fazer um primeiro evento de casais, eu e a Ana. Porque o nosso testemunho ele tem que servir para gerar fruto na vida de alguém. Senão você só vai ficar contando. Do que adianta você receber tanto de Deus e não compartilhar com as pessoas que Deus pode fazer? E aí em novembro fizemos o primeiro evento para casais, né? Foi sobrenatural, foi uma coisa assim incrível. Eu vi a Ana palestrando, brilhando de uma maneira surreal. Um casal entrou lá decidido a divorciar. Eles falaram assim, ó, eu vou para o evento do Filipão, que é sábado, o Filipão e da Ana. E segunda-feira a gente divorcia, tá bom? Tá bom. Segunda-feira eles estavam mandando mensagem dizendo, obrigado por existir, porque o casamento de vocês é um exemplo e nós vamos lutar pela nossa família novamente. Irmão, só isso já valeu o evento inteiro, de verdade. E para a glória do Senhor, nós já estamos projetando coisas novas. Então até pedi para colocar aqui, ó, um banner de um evento nosso que nós vamos fazer em janeiro, aqui na igreja, inclusive, que é um evento para casais. Olha aí, que bonito. Aquele casal que estava quase acabando na época lá de 2017 e 2018, quando escrevemos a nossa primeira lista, agora vai estar em Alphaville fazendo um evento para casais que desejam ser curados, alinhados e ativados. Irmão, se você escrever e Deus assinar embaixo, nada te para. Nada te para. Quando estávamos lá com o Bispo JB, o Bispo deu um livrinho para a gente, que vocês receberam algo parecido aí no grupo da igreja.
E se não recebeu, entra no grupo e pede. Fala assim, me manda pelo amor de Deus, que é um caderninho, um livrinho de profetizar. E ele foi falando um pouco sobre por que devemos escrever a visão. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Ele citou algumas pessoas importantes. Eu quero citar também. Jordan Peterson, que escreveu o livro 12 Regras para a Vida. E o livro Mais 12 Regras para a Vida, que são 2 livros que eu recomendo que você leia. Ele diz que quando você escreve os seus objetivos, você instrui o seu cérebro e percebe caminhos e oportunidades que eram invisíveis. James Clear, que escreveu o livro Hábitos Atômicos, também já li, incrível. Você se torna aquilo que revisita diariamente. Ele diz que metas escritas criam sistemas visíveis e ativam a identidade futura. O Tony Robbins, que todos vocês conhecem, diz que no momento em que você escreve, você transforma um desejo em compromisso. John Maxwell, o maior formador de líderes da atualidade, ele diz, sonhos precisam de deadlines. Deadlines nascem de metas escritas. Napoleão Hill, no seu livro Pense e Enriqueça, diz que metas não escritas não passam de fantasias. Jim Rohn diz que metas não escritas são apenas desejos, e desejos não movem a vida. E o Zig Ziglar diz que um objetivo bem definido, ele já está metade alcançado. Se todos esses homens apontam para isso, naturalmente a gente entende que escrever não é à toa. Mas esses homens são homens. E eu fui pesquisar um pouco o que a palavra de Deus diz sobre isso. E eu entendi que a visão, ela não é uma opção, a visão é um mandato divino. A visão é algo que Deus mandou ao homem escrever. O que nós lemos aqui em Abacuque foi, escreve a visão. Escreve, tinha uma ordem. Deus não disse, pensa na visão. Deus não disse, declara a visão. Deus disse, escreve a visão. Porque Deus entendia que não adiantava o homem ficar sonhando com uma visão que ele não materializa. Sonhos são circunstanciais às vezes. Quem não escreve, se eu não tivesse escrito tudo que eu desejava viver em 2025, meu pastor sabe, tem dias, meu irmão, que a gente foi tão espremido, tão apertado, tão pressionado pela atmosfera dessa terra, que se não tivesse clareza de onde a gente estava indo, a gente tinha parado talvez no meio do caminho. Tem 2 anos que nós estamos aqui. E eu me lembro que um dia que eu cheguei e falei para o pastor Tiago, eu acho que, pastor Tiago, eu tenho tudo em Brasília, cara. Em Brasília eu tenho uma empresa bem estruturada, eu tenho um nome. Toda vez que eu vou lá eu fecho 4, 5, 6 negócios. Mês passado agora fechamos, do mês passado para cá fechamos acho que 5 ou 6 negócios. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Cheguei para o pastor Tiago, falei assim, meu líder, eu acho que eu vou voltar para Brasília, vou vir aqui só desfrutar os momentos na terra. Agora que eu conheci a Alphaville, eu venho e volto, está tudo certo. Mas tinha umas coisas que parece que estavam presas, sabe? E aí ele olhou para mim e ele disse assim, se você for, você vai deixar uma parte da colheita que Deus tem para você ainda nessa terra. Eu sinto no meu espírito que Deus tem uma colheita para você nessa terra. Aí eu olhei para ele e fui pegar aquilo que eu escrevi. E eu percebi que o que eu profetizei para 2025 tinha muito dessa terra. E que em um momento, parece que a circunstância estava querendo me levar para outro lugar, para não viver aquilo que eu escrevi. Mas quando você escreve a visão, para que até quem passa correndo possa ler, em algum momento você vai revisitar o que você escreveu, e você vai entender os planos que Deus tem aliança com você. Ele disse, torna essa visão legível, porque a visão que não é escrita, ela não se sustenta no tempo. Ela não resiste ao cansaço, Vinícius. A visão que não é escrita, ela se dobra diante da dúvida. Ela para quando os ataques vêm, quando a dispersão acontece. Sabe, tem gente que já desistiu dessa terra aqui, e eu tenho muita clareza disso no meu espírito aqui agora. Tem gente que vem para cá sonhando com a visão. É o famoso sonho de Alphaville. Mas Deus está dizendo para nós aqui nessa noite, não sonha mais não, irmão. Escreve a visão, porque essa terra vai entregar para você tudo aquilo que você escrever em parceria com Deus. Quando você escreve e Deus assina, nada pode te parar. Tem alguém que concorda com isso aqui nessa noite? Exalta o Senhor comigo aqui nessa noite. Faz barulho para Jesus aí, irmão.
Deus é um Deus que escreve e que também espera que a gente escreva. A Bíblia começa com Deus falando e continua com Deus escrevendo. Que interessante, Deus escreveu sua lei em Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Ele deu a Moisés as tábuas da aliança, as tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus. Deus ordena aos reis que escrevessem a sua cópia da lei. Deus disse assim lá em Deuteronômio 17: quando você subir ao trono, escreva para você um traslado deste livro, e você vai ter ele com você, e nele você vai ter todos os dias da tua vida. Por que será que Deus manda escrever? Porque o que está escrito forma caráter. O que está escrito estabelece direção. O que está escrito cria alinhamento. Às vezes o que está faltando para a gente se alinhar é saber o que está escrito. E eu fui revisitar agora algumas palavras que eu escrevi para 2025. E eu percebi que quando o Senhor falou para mim aquela palavra, bota a sua vida em ordem. Pastor Tiago um dia falou uma palavra assim para mim. E Deus falou essa palavra comigo através dele. Deus tem falado novamente. Eu percebi que lá no início de 2025 eu coloquei alguns assuntos da minha vida que eu sabia que precisavam estar em ordem. E quando você escreve, mas por vezes você se distrai, Deus faz questão de te lembrar daquilo que você escreveu e ele assinou embaixo, irmão. Deus ordena que memórias sejam registradas. Êxodo 17, versículo 14, ele diz a Moisés: escreve isso para memória em um livro. Deus escreve o futuro antes que ele aconteça. Ele diz que eu anuncio o fim desde o princípio, desde o começo. Salmo 139, ele diz que todos, o salmista orando falou assim: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Irmão, Deus tem um livro que ele já escreveu sobre você. Mas a pergunta é: você tem um livro que escreveu aquilo que Deus escreveu sobre você? Ou você ignora todas as vezes? Ana Paula, no ano passado, profetizando 2025, ela escreveu assim: agosto, o mês da cura. Dezembro do ano passado, profetizando lá com a pastora Sara, né? Aí a pastora falou assim: dê nome aos seus meses. Não foi isso que a senhora falou? E aí a Ana vai lá e dá agosto, o mês da cura. Vinícius, nem existia movimento da cura. Nem existia evento da cura. A gente começa o evento da cura, faz o evento da cura, depois do evento da cura acontecer dia 22 de agosto, que foi a única data que a gente encontrou, 22, 23 de agosto. Aí a Ana vai revisitar o que escreveu. E ela fala assim: uau, amor, dá uma olhada nisso aqui. O que foi? Ano passado eu profetizei que agosto era o mês da cura. E ela escreveu que novembro era o mês de restituição. E Deus nos restituiu coisas poderosas em novembro. Irmão, essa noite é a noite de você escrever. Porque você vai escrever e Deus vai assinar embaixo. Deus escreve o futuro antes que ele aconteça. Tem um princípio poderoso aqui. O que não é escrito se transforma em algo abstrato. A visão, quando ela não está escrita, ela vira uma intenção vaga. Ela vira uma emoção passageira. A visão que não está escrita, ela vira uma lembrança confusa. O Bispo JB chamou de sonho gasoso, que precisa ser condensado para poder se tornar alguma coisa mais sólida, sabe? Por isso, Provérbios 29, 18 diz que sem visão o povo se corrompe. Ou seja, se você não tem visão, a vida fica desorganizada, as emoções ficam desgastadas, a fé perde o foco. Quando você não tem visão, o futuro perde a forma, irmão. Agora, quando a visão desce para o papel, pega essa aí para ver se tu dá um glória a Deus. Quando a visão desce para o papel, você está dizendo: seja feita aqui na terra como no céu. Quando a visão chega no papel, o céu desce para a terra. Quando a visão chega no papel, o céu desce para a terra. A visão que você vai escrever no papel hoje vai atrair o céu para dentro da sua casa, vai atrair o céu para dentro dos seus negócios, vai atrair o céu para dentro da sua família, vai atrair o céu para o seu futuro, para os próximos 5 anos. Se prepara para caminhar com o céu quando você coloca a visão no papel, irmão.
Tem um princípio aqui. O espiritual só se torna material quando ele é escrito. Gênesis capítulo 1. A terra não tinha forma, era vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, mas Deus resolve falar e as coisas começam a tomar forma. Mas Deus começa a escrever no planeta a forma dele. A palavra organiza as coisas. A escrita solidifica as coisas. A ação materializa as coisas. Só que tem gente que está o tempo todo na ação. Ação sem visão é perda de tempo, irmão. Visão sem ação também não adianta. Porque não adianta eu escrever e não me mover por aquilo que eu escrevi. Visão sem ação é passatempo. Tem gente que fica assim: Deus vai fazer, aleluia. Eu contemplo. Você tem que escrever e agir, amigo. Um crente deveria entender o poder da escrita na vida dele. Porque escrever ativa fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que a Bíblia também diz que a fé sem obras, ela é morta. Escrever é a primeira obra da fé. Não. Você não entendeu o que eu disse. Para escrever tem que ter fé. Escrever ativa a sabedoria. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 21:5. Os planos do diligente conduzem-o à fartura. Planos. Não é só ação. Não é só desespero. O Guilherme, pastor Guilherme, falou aqui naquele... Guilherme, né? Que veio aqui. Pastor Guilherme falou que naquele dia que a gente se desespera, espera que Deus se desespere junto com a gente. Deus está dizendo assim, ó, você está desesperado? Escreve. Eu estava no pior momento da minha vida, quando eu escrevi a primeira vez. Eu estava no momento mais desafiador da minha vida. Eu não tinha... Ô Vinícius, quando eu escrevi a primeira vez, a minha filha, uma semana antes, tinha chegado para mim, me abraçado e falado assim: pai, compra alguma coisa para mim levar para a escola, a Lulu, que vocês conhecem, que não seja biscoito de água e sal, porque eu não aguento mais comer biscoito de água e sal. Um dia antes de escrever a visão, eu fui na escola da minha filha e falei para a diretora: eu não dou conta mais de pagar aqui para ela estudar aqui. Ela disse: volta semana que vem para a gente conversar. E aí eu vou lá e na hora que eu escrevo a visão, eu falo: Deus vai restaurar a escola que minha filha ama estudar. Na semana seguinte, quando eu chego lá, a diretora olha para mim, pastor Tiago, e fala assim: você não vai tirar a Lulu daqui. Se precisar, ela vai ficar o dia inteiro. A alimentação vai ser por minha conta. No dia que você puder, você me paga. E Deus vai te honrar. Você vai trabalhar, você vai dar conta. Porque você é um homem que carrega a presença de Deus. Irmãos, 2 anos depois, eu estava com tudo pago, inclusive a escola da Lulu. Eu fiz questão de ir lá e pagar para ela com correção. Sabe por quê? Você escreve, Deus assina, irmão. Eu estou te dando uma chave poderosa do céu. Escrever ativa o sobrenatural. A Bíblia diz: minha palavra não volta vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a enviei. Deixa eu te dizer, se Deus faz isso com a palavra dele, ele escreve para você, o que ele vai fazer quando você começar a escrever para ele? Quem é pai aqui e tem filho? Imagina se o seu filho escreve uma cartinha para você, Alessandro. Inclusive, meu amigo, glória a Deus, eu não tive como ir lá na inauguração, mas celebro muito a vitória. E vou dizer, irmão, a carne... uma das melhores carnes que eu já comi no mundo é a carne que nosso irmão Alessandro tem ali, que é surreal. Vou fazer a propaganda aqui, viu? Quem não conhece tem que conhecer. Eu vou lá essa semana. Inclusive, se alguém quiser, pode me convidar para o churrasco também. Ninguém disse amém nessas horas, né, gente? Opa, vai ter muito churrasco aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Se a minha filha escreve uma cartinha, imagina seu filho escreve uma cartinha para você, e ele coloca embaixo do teu travesseiro e fala assim: pai, obrigado por tudo, mas esse ano eu desejo realizar isso aqui. Fala sério, se tu não ia dar um jeito de fazer acontecer. Primeira vez que minha filha escreveu, ela escreveu assim: a Lulu, eu quero uma festa de aniversário da... Foi do quê? Que foi aquela do Batman e das princesas? Hã? Não estou entendendo. Foi uma festa de... Como?
Unicórnio, tá bom. Aí eu quero uma festa de aniversário de unicórnio. Irmão, eu olhava aquilo que a Ana Luísa tinha escrito e pensava assim, eu não sei como, porque eu estava sem dinheiro, mas vai acontecer. Deixa eu te falar, tem coisa que na hora que você escrever, Deus vai falar assim, ó, eu vou fazer acontecer. E tem alguma coisa impossível para o nosso Deus, irmão? Só tem para você que não escreve muitas vezes. Deus só multiplica o que você entrega, e Ele só entrega o que você define. Jesus pergunta, o que você quer? Marcos capítulo 10, versículo 51, Ele está dizendo para o cara assim, o que você quer, irmão? Por que Jesus pergunta isso se Ele está falando com um cego? Porque às vezes, ao invés de enxergar a pessoa que é um cão-guia, ou às vezes a pessoa quer alguém para andar do lado dela, ajudando ela a caminhar. Deus é específico. Por que Deus pede para esse homem dizer o que quer, Samuel? Porque uma coisa que eu entendi, cara, Deus não abençoa gente confusa não, cara. Deus não trabalha em meio de confusão. Você faz planos. Planos é tirar os ruídos e começar a caminhar em cima daquilo que você tem clareza. Deus pede razões. Deus pede argumentos, Deus pede visão. Isaías, capítulo 1, versículo 18, o profeta Isaías chega para o povo e diz assim, ó, apresentai as vossas razões. Quais são as razões que você tem para apresentar para Deus em 2025, para 2026? Porque se você não sabe onde você quer chegar, toda porta que você encontrar na frente, você vai entrar. E Alphaville é uma terra de distrações. Todo dia alguém te chama para um evento, todo dia alguém te chama para uma reunião de network, para um negócio. E quando você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Mas quando você sabe para onde vai, irmão, eu orei muito quando eu cheguei aqui, meus pastores, inclusive se você nunca teve um tempo com os nossos pastores, você precisa ter um tempo com eles. Estou arrumando mais trabalho para vocês. Mas eles me deram um conselho que foi crucial para mim. Filipão, não se distraia. Cuidado com as companhias. Porque aqui é uma terra de movimentos. E movimentos surgem e acabam o tempo todo. E nós não andamos só em movimentos. Claro, quando Deus quer fazer um movimento, a gente está dentro. Agora, irmão, nós andamos no caminho, na verdade e na vida. Eu gravei aquele conselho e fui chamado para muitos lugares que não faziam sentido. E eu comecei a dizer não, porque sabe qual é eu aprendi essa frase no essencialismo, eu estou orando ela todo dia. Deus, quando o meu coração não disser um sim absoluto, me ajude a dizer um não essencial. Se não está alinhado com o que o Senhor quer para mim, é necessário dizer um não. E eles me ensinaram isso. Mas Filipão, me fala na Bíblia quem foram os homens que escreveram para poder agir. Tá bom. Vamos olhar a história de Neemias. Neemias, quando ele descobre que a terra estava destruída, os homens estavam endividados, aprisionados, humilhados, a Bíblia diz que Neemias faz um plano antes de levar no rei. Quando ele chega no rei, ele já tinha escrito, ele já sabia o que tinha que fazer, ele já sabia o que precisava. Ele precisava só que o rei assinasse a carta, porque aquilo que ele escreveu seria disponibilizado se o rei assinasse. Deixa eu te dizer uma coisa, o que você vai escrever de hoje em diante para 2026 até 2030, você só precisa da assinatura do céu, irmão. Você não precisa que homens comecem a validar você, não. Você vai parar de andar atrás de validação e vai começar a entender que o que vale é a assinatura de Deus. Porque quando você escreve e Deus assina, ninguém para. Quando você escreve e Deus assina, Ele restaura qualquer coisa. Quando você escreve e Deus assina, casamentos são transformados, ministérios são erguidos, irmão. Essa é uma noite de escrever e apresentar para o Senhor e dizer assim: por favor, assina para mim, porque os próximos 5 anos eu vou ser um testemunho vivo seu aqui nessa cidade. Alguém concorda comigo nessa noite? Adore a Jesus aí comigo, irmão. Neemias,
2:12, Deus tinha posto no meu coração um plano para Jerusalém. Ele sabia o que ia fazer, irmão. Ele não estava por acaso. Ele apresenta um plano por escrito ao povo. E o povo se levanta para poder edificar a obra. Paulo foi um homem que a visão o guiou durante toda a sua jornada. Em Atos, capítulo 26, você vai ver Paulo dizendo: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. A visão me norteia. A visão está escrita. E quando a visão está escrita, as decisões são consistentes. Fala sério, Brunão. Brunão ajuda as pessoas a se posicionar. Tem como o cara se posicionar se ele não se inscrever? Não tem. Você faz um mapa. Depois você começa. Moisés desenhou a planta do tabernáculo. Recebeu do próprio Deus. Está desenhado, está por escrito. E Deus diz para ele: atenta para que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Ei, 2025 teve momentos que eu tinha que revisitar aquilo que eu escrevi, para que eu não fizesse nada diferente daquilo que Deus me mostrou no monte. Nós estamos no monte. Essa noite é um monte, porque o monte é o lugar onde a presença de Deus se revela para nós. Irmão, nessa noite o próprio Deus está aqui para ver tudo que você está disposto a escrever e te ajudar a tornar tudo isso em realidade. Ei, Deus te dá um modelo. Você cria o desenho e Ele te dá recursos para edificar. Tem casais aqui que talvez nunca tenham escrito sonhos juntos. Eu nunca tinha escrito. Eu já falava de quadro dos sonhos antes. É legal, é motivacional. Mas enquanto você pensar... Eu falava, mas não fazia, sabe? Tipo pessoas que falam: eu li o livro, mas não leu. Quantas vezes tu já disse que leu um livro que tu começou e tu nem terminou? A vida olha para você e ela sente que você é uma farsa. Porque você fala que faz, mas não faz. Você vem num culto como esse e Deus está te dando a estratégia para poder virar o jogo. Mas se você sair daqui e não fizer nada mais uma vez, a farsa vai se repetir. E Deus não nos fez para termos espírito de covardia, irmão. Ele nos fez para termos espírito de coragem. Deus não nos fez para ser uma nota de 3. Deus nos fez para sermos filhos maduros. Deus nos fez para comer o melhor dessa terra. Deus nos fez para ser as testemunhas dele aqui nessa terra. E Ele te chama de embaixador dele aqui em Alphaville. E eu vim aqui te dizer que você é o empresário do céu nessa cidade. Você é um casal referência do céu aonde você anda. Deus está restaurando sua história, para que sua história restaure vidas através dele. Mas você tem que começar a colocar no papel. A visão precisa descer do espírito para o papel. Do papel para a agenda e da agenda para a vida. A visão começa no espírito, porque é Deus que mostra. Ela é organizada na mente. É você que escreve. Ela é moldada na rotina, porque é você que age. E ela é consolidada nos frutos, que é o próprio Deus que confirma. Deixa eu repetir. A visão começa no espírito, que é o que Deus te mostra. A visão é organizada na mente, que é o que você escreve. A visão é moldada na rotina, que é quando você age. Mas a visão é consolidada nos frutos, que é quando Deus te confirma. Quantos aqui acreditam que no final do ano que vem vão ser confirmados por Deus? Levanta a tua mão para o céu e aplaude a Ele. Glorifica o nome dEle nessa noite aí, amigo, por favor. Provérbios 16:3. Confia no Senhor os teus achismos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Escreve. Escreve. Não ignora o que nós lançamos naquele grupo da igreja. Não ignora o que está sendo entregue para você. Quando a visão é escrita, o cérebro passa a funcionar a favor do chamado. Aí já é cientificamente falando. O bispo trouxe a referência da doutora Carolyn Lift. Tem um livro dela ali fora que é o Ative Seu Cérebro. Não tem, pastorzão?
ative seu cérebro. Se não tiver, você vai procurar ali, vai falar, por favor, consegue o livro para mim, Ative Seu Cérebro, que é da doutora Carolyn Leaf. Ela é uma neurocientista, ela escreveu assim, ó: escrever reorganiza fisicamente o cérebro, criando novos caminhos neurais. Ela fala sobre epigenética, sobre neuroplasticidade, capacidade do cérebro tem de se desenvolver, a epigenética, novos caminhos neurais que são abertos a partir do momento que você... Porque por vezes você está botando a culpa nos seus pais. Ah, mas eu não sei fazer porque meus pais nunca fizeram. Não interessa o que seus pais fizeram, interessa o que você faz a partir do que seus pais fizeram ou não fizeram. Ah, mas não é assim não, Filipão, não. Isso aí é papo coach. Não, irmão, presta atenção. Davi não foi indicado a rei por Jessé, mas Davi preparou um filho para se tornar rei. Davi não teve um pai com coragem para enfrentar gigante, mas Davi enfrentou gigante. Então para de botar a culpa nos seus pais. Começa a escrever no papel aquilo que você quer fazer com Deus. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: está tenso aqui hoje, né? Mas vai melhorar. É o que a ciência chama de foco, filtro, SAR, sistema de ativador reticular. Quando você fala, vou comprar um carro, e de repente, tudo começa a apontar na direção daquele carro. Eu peguei esse material aqui, ó, e eu fui comprar um presente profético, e toda hora meu olho ia para um planner. Cara, eu vou dar um plano de presente para alguém, vou dar um plano, porque a minha mente ativou com esse material. Eu levei esse material para a minha empresa. Irmão, nós somos a igreja apostólica, irmão. Então o que você recebe aqui, você leva para fora das quatro paredes. Cheguei na minha empresa e falei: ó, o bispo JB ensinou um negócio, eu vou compartilhar com todos vocês. Escreve. E o meu está aqui, ó. Cada linha um pedido, cada linha uma meta. E eu ainda estou escrevendo, porque eu falei até dia 31 de dezembro. Tudo que Deus trouxer no meu coração eu vou escrever. A Bíblia chama de renovação da mente aquilo que a ciência chama de foco. Está lá em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa... Redefine o seu foco. A Bíblia chama de lâmpada para os pés aquilo que a ciência chama de filtro. A Bíblia chama de olhos bons. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. O que a ciência chama de sistema ativador reticular. A Bíblia chama de pensar nas coisas do alto. O que a doutora Carolyn Leaf chama de neuroplasticidade. Irmão, eu vim aqui te convidar a ter uma visão por escrito, uma mente alinhada e as decisões corretas para 2026. Esse é o ano que Deus escolheu para liberar o domínio sobre as nossas mãos. O nosso bispo falou: esse é o ano Domini, é o ano que nós estamos dizendo que o domínio do governo de Deus vai ser assumido no Brasil. E eu tomei posse dessa palavra. Mas o que Deus pode entregar nas suas mãos, de acordo com o que você já escreveu para Ele? Se Deus fosse te entregar hoje tudo que você já escreveu, o que Ele te entregaria? Sabe o que eu escrevi no primeiro ano? Eu quero ser 100% curado. Porque eu não era curado. Quando eu quebrei, eu não era curado. Eu ainda me movia muito pelos meus traumas. A minha esposa ainda se movia muito pelos traumas dela. Então eu fui lá e escrevi, depois de ser sábio, ter discernimento e ser diligente, eu escrevi assim: ser 100% curado. No ano seguinte, eu escrevi assim, ó. Eu coloquei ser 100% curado. Depois eu coloquei assim, ó. Ser curado. No ano seguinte eu coloquei sou curado. E no outro ano eu escrevi assim, ó. Ser uma ferramenta de cura na vida das pessoas. Quando o seu ser é transformado, ele move tudo ao seu redor. Tem mulheres aqui que Deus está dizendo: escreve ser 100% curada.
Tem uma área na sua vida que Deus vai curar você para você restaurar outras mulheres. Tem tantas mulheres precisando de referência, irmão. O mundo está meio estranho. Tem tantas meninas jovens que não sabem quem procurar para ter referência de nada. E o engraçado é que depois disso, eu e a Ana começamos a ser procurados por jovens, por adultos, por pessoas idosas, pedindo ajuda porque carregavam traumas que a gente um dia carregou, mas que um dia eu decidi escrever que eu precisava ser 100% curado. E no outro ano dizer ser curado, e no outro ano dizer ser uma ferramenta de cura. Eu estou te convidando para viver esse processo em nome de Jesus e passar a ser aquilo que Deus tem para você nessa geração, irmão. Os planos de Deus não se frustrarão na sua vida. Os planos de Deus não se frustrarão na sua vida. Alinha teus planos com os planos dele, porque ele vai fazer algo poderoso pela sua história. A visão não é sobre você, é sobre o propósito que Deus colocou em você. Pois somos feitura dele, criados em Cristo. Nós somos boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos na luz. Amigos, Deus já preparou as obras, mas nós somos os que devemos andar nelas. E só andamos naquilo que conseguimos ver. Nós só vemos de verdade aquilo que nós conseguimos escrever. Ei, eu vim aqui nessa noite para despertar em você um desejo de pegar aquele PDF que foi disponibilizado há tantos dias e você está deixando passar. Você está esperando segunda-feira a Demétria chegar aqui e dar uma palavra profética para você. Glória a Deus, vai acontecer, irmão. Vai acontecer, Deus vai levantar o pastor Antônio Cirilo, o pastor Tiago. Deus tem seus profetas falam, mas Deus está esperando você ser profeta de você mesmo. Pastor Tiago hoje na palavra pela manhã falou que nós temos uma cultura de não deixar as pessoas colocar a mão na nossa cabeça. Mas você está o tempo todo abaixando a cabeça para a mão de alguém, quando você deveria abaixar a cabeça para escrever teus projetos com Deus. Assim como Josué colocou pedras como memorial, Moisés escreveu a lei, Davi escreveu os salmos, Abacuque escreveu a visão. Tantos homens escreveram, irmão. Hoje nós precisamos escrever sobre o nosso destino. Hoje eu até pedi, esqueci, eu tinha que ter trago papel e caneta para cá hoje. Mas você vai pegar o seu bloco de notas. Daqui a pouco, quando nós formos ministrar um louvor, você vai pegar seu bloco de notas e você vai escrever algumas coisas para Deus para 2026. Escreva isso. Olha o que o salmista, no Salmo 102, verso 18, diz: escreva isso para que a geração futura e um povo a ser criado louve ao Senhor. Irmão, isso é poderoso. Talvez seus filhos um dia vão revisitar seus caderninhos, Josué. E aí sua filha vai dizer: deixa eu ver o que meu pai escrevia. E ela vai chamar a sua netinha ou seu netinho e vai dizer assim: olha só o que meu pai escreveu. Meu pai já escrevia sobre você. Meu pai já escrevia sobre a nossa família. Eu vejo meu pastor Tiago, falando sobre os filhos dos filhos. Eu já estou escrevendo sobre os filhos da Lulu, sobre os filhos da Bia, sobre os filhos do Emanuel, o ministério do Emanuel. Eu estou escrevendo que esse ano o Emanuel vai andar, vai correr, vai celebrar, vai começar a curar mais vida, irmão. Eu estou escrevendo que Deus vai fazer. E eu estou querendo que ele vai assinar embaixo nessa noite. Me ajuda aí, irmão. Já começa a glorificar a Deus, se você acredita que ele quer assinar nossos planos aqui hoje. Você vai pegar o seu bloco de notas. Eu vou ter que terminar, mas hoje eu fiquei feliz, saiu até mais do que o normal. Eu vou terminar. Eu quero que você fique de pé. Que você pegue. Por enquanto, não, faz o seguinte, por enquanto sentado. Pega seu bloco de notas. Era só para dar uma esticada no corpo e voltar de novo. Pega seu bloco de notas. Cadê meus amigos do louvor? E eu quero que você, ou caneta e papel se você tiver. Se você não tiver caneta e papel aqui, você vai botar no bloco de notas, depois você vai escrever em casa, tá? Eu botei uma meta. Tudo que eu escrevi aqui, ó. Levanta aí, amor. Gente, essa é minha esposa, Ana Paula, a mulher mais bonita do universo. Você está muito linda hoje. E eu que estou te convidando para jantar depois do culto, tá bom? Mostra seu papelzinho aí para os irmãos aí, ó. Esse aqui, ó.
Mostra o caderninho seu, cadê? Tá aí? Eu te dei um aí, amor. Me ajuda. Ela não trouxe o dela. Cadê o que eu te dei? Bom, eu peguei um para mim e um para Ana Paula. O que eu quero fazer? Eu falei para ela não estava no dia que o bispo ministrou sobre esse tema. Falei, eu vou ministrar sobre o tema, você vai escrever. Depois nós vamos imprimir um maior, vamos colar no nosso quarto e nós vamos escrever juntos a combinação dos nossos planos e pedir a combinação com os planos de Deus. Porque a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras, irmão, não se arrebenta com facilidade. Eu quero que você pegue o seu bloco de notas, ou o seu tablet, ou o seu papel e caneta. E durante essa mensagem, talvez você tenha tido algumas viradas de chave. Talvez você já até começou a escrever, mas ainda não escreveu tudo. E enquanto nós estivermos louvando, eu quero que você escreva. Eu vou te dar 5 minutos para você escrever o máximo que você puder hoje. Eu quero que você escreva e depois eu vou fazer um ato profético junto com você, tá bom? Para a gente poder colocar diante do altar de Deus aquilo que você já está escrevendo. Para quem já está escrevendo, parabéns, já começa mesmo. Mas escreve tudo, lembra? A gente começa escrevendo por aquilo que a gente quer ser. Sabe? Antes de pedir uma empresa nova, peça para ser mais diligente, mais sábio, ter mais discernimento. Pede domínio próprio. Pede benignidade antes de pedir recursos financeiros. Porque que adianta tu ter tanto e não conseguir ser bondoso com ninguém? Começa a escrever aí, em nome de Jesus. Escreve o que Deus falou com você. Escreve o que você crê que vai acontecer. Escreve o que você vai fazer no ano que vem. Dê prazos. Eu escrevi assim: lançar um livro, fazer 2 eventos de lançamento do meu livro. Eu fiz um aqui na CN, na nossa casa, e fiz outro lá em Brasília, no evento que nós fizemos. Escreve. O Espírito de Deus está no nosso meio, irmão. Nós temos um Pai. E nessa hora Ele está observando o que você escreve. Segura minha mão, você nunca vai soltar.
Continue escrevendo. O Espírito Santo está aqui, amigos. Ele está contemplando cada item que você está escrevendo. Isso aqui não é um evento de desenvolvimento pessoal. Isso é um encontro com Deus. Isso é um encontro com Deus. E não tem como encontrar com Deus e não ter uma experiência genuína com Ele. Sabe, enquanto você escreve, eu sinto no meu espírito que tem pessoas que estavam com sonhos na gaveta. Você guardou os sonhos quando passou por frustrações. Nos seus momentos de tormenta, você deixou de acreditar nas promessas que Deus fez para você. Deus está dizendo para você: coloque as promessas de novo no papel. Coloque as promessas de novo no papel. Talvez você tenha deixado de acreditar que a pessoa que você ama vai se tornar a melhor versão dela. Não, coloca de novo esse propósito no papel. Nós estamos hoje não diante de um treinador, nós não estamos diante de um mentor. Não, nós estamos diante do mentor dos mentores, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele está aqui nessa noite para ouvir as tuas petições. Escreva, 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 escreva. E Ele está enxergando você nessa noite. Me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida. Fique de pé em nome de Jesus. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que não. Fique de pé em nome de Jesus. Se possível, venham todos aqui à frente. Vamos fazer um ato profético. Vamos criar uma fogueira profética aqui, irmão, aonde o fogo dos céus vai receber o sacrifício de tudo aquilo que nós escrevemos. Eu estava ali, o Espírito Santo falou comigo: hoje é uma noite de altares. Venha, não fique aí atrás, não, em nome de Jesus. Quem sabe você recebe, nem que seja por osmose. Diga assim: Senhor, diga mais forte: Senhor, eu escrevo porque eu creio, eu registro porque eu já recebo, e eu torno legível porque eu vou perseverar. Eu planejo porque o Senhor dirige meus passos. Como eu disse, essa é uma noite de altares. E eu quero convidar você a levantar um altar para o Senhor. Eu vou quebrar um pouco o protocolo, mas toda vez que eu apresentei algo ao Senhor, eu levantei um altar. E esse altar, eu vou te desafiar a fazer uma oferta. Vou te desafiar a fazer uma oferta por aquilo que você escreveu. Não é sobre o valor que você vai ofertar, é sobre um ato de adoração que você vai fazer, um altar que você vai levantar, e você vai dizer assim: ó Senhor,
Diante de ti eu estou colocando a lenha, que é tudo aquilo que eu escrevi. Diante de ti eu estou colocando meus recursos. Agora o Senhor me responde com fogo. O Senhor me responde com fogo. Eu tenho tantos testemunhos para compartilhar sobre isso, irmão. Tantos testemunhos para compartilhar sobre isso. Mas eu quero desafiar você a fazer uma coisa diferente hoje. Filipão, mas já teve oferta, irmão. Isso não é a oferta do culto. Isso é um altar pelo que você escreveu. Amém? Pegue seu celular, ou daqui a pouco os obreiros, se puder estar com a maquininha aqui também. Você pega, tem ali, ó. Tá indo buscar a máquina? Tá bom. Então daqui a pouco você vai. Eu vou fazer uma ministração aqui junto com você. Mas eu quero te desafiar a levantar um altar por aquilo que você escreveu. Eu vou levantar o meu altar por aquilo que eu já escrevi. Sabe, eu aprendi uma coisa. Nós nunca ganhamos de Deus na capacidade de dar. Até hoje eu já tentei ganhar dele de tudo quanto é jeito. Lá no ano que eu estava falido, irmão. Depois que Deus restaurou, eu fiquei com aqueles 300 mil de dívida. Eu escrevi no ano seguinte assim, ó: um dia eu vou entregar de oferta aquilo que um dia eu chamei de dívida. E quando eu escrevi aquilo, eu não tinha noção do que eu estava escrevendo. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 anos depois, eu entreguei ao Senhor, de ofertas e dízimos, aquilo que um dia eu chamei de dívida. E sabe qual é o meu sentimento agora? Que Deus vai me abençoar e um dia eu vou começar a dar dízimo de R$1 milhão. E as minhas finanças vão servir ao reino. Faça seu altar. Levante seu altar. Os obreiros estão ali, né? É só você levantar a mão, eles vão até você. Só você levantar a mão, eles vão até você. Tem gente aqui, ó, levantando a mão. Meu Deus é Deus de milagres. Na escuridão, meu Deus, esse é meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Você que já levantou, comece a cantar. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. levante suas mãos aos céus. Pai, nós hoje escrevemos porque cremos. Nós hoje escrevemos porque estamos tornando legível as visões que o céu está liberando sobre nós. Não queremos escrever somente aquilo que está no nosso espírito humano. Nós queremos escrever aquilo que está no céu, apontando em direção à terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que venha a nós o teu reino. Que venha na nossa mente os teus projetos para nós, os teus blueprints, os teus planos.
que nós queremos estar em aliança com os teus planos. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu, em Alphaville como é no céu, no Brasil como é no céu, nas nações como é no céu, na casa de cada um que está aqui, de cada um que está assistindo, como é no céu. E o pão nosso de cada dia não nos faltará mais. Esse é o ano em que você não pagará boletos atrasados, você não pagará multas e nem juros. Esse é o ano em que vai sobrar para você poder contribuir com projetos do reino que estão nascendo aí. Projetos como os que nós vemos as pessoas apresentando aqui, e no seu coração você diz: eu quero financiar, mas eu não sei como. Esse ano, o pão nosso de cada dia, o Senhor vai liberar sobre a sua vida. E em nome de Jesus, perdoe aqueles que te ofenderam, aqueles que te fizeram o mal, porque você vai necessitar do perdão de Deus a todo tempo. E não nos deixe, Senhor, cair nas tentações. Quando as distrações vierem, lembra-nos dos que nós estamos escrevendo para o Senhor. Envia os teus anjos para nos lembrarem daquilo que nós estamos escrevendo para o Senhor. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, teu é Alphaville, teu é as nossas empresas, teu é a nossa casa, teu é a nossa vida, teu é o meu casamento, teus são os meus filhos, porque teus são os nossos planos, porque teus são os nossos planos. Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E eu creio que o Deus de promessas vai fazer nas nossas vidas aquilo que Ele prometeu, aquilo que você escreveu. Levante suas mãos aos céus e adore por mais um momento, declarando que o Deus de promessas está aqui para fazer acontecer. Diga: Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Uma coisa que eu ouvi no ministro JB e quero deixar aqui registrado para vocês. Você começou a escrever aqui. Nós ainda temos mais 1 ou 2 dias de jejum. 2 dias, né? Nós ainda temos mais 2 dias de jejum. Eu estou em jejum. Nosso pastor convocou todos nós, do dia 1º ao dia 8. Nos próximos 2 dias, escreva. Leva com você para onde você for. Faz mais 2 dias de jejum. Você que ainda não fez nenhum, faz 2 dias de jejum. Amanhã até às 18. Vai na água. Vai num cafezinho, no máximo sem açúcar. Água de coco. Mas vai, em nome de Jesus, e vai escrevendo. Sabe por quê, irmão? O pastor Tiago falou uma palavra bem no início do culto que validou tudo que eu tinha preparado para pregar aqui hoje. Ou melhor, no culto da manhã ele profetizou assim: 2026 vai ser o melhor ano dessa igreja. Não, pera aí. Vou falar de novo, porque esse amém tem que fazer Alphaville tremer. Esse amém tem que fazer assim, tem que fazer o céu dessa igreja, o céu, o teto da igreja e o céu tremer, irmão. 2026 vai ser o melhor ano dessa igreja. Vai ser o melhor ano da sua vida. Só quem concorda, celebra ele aí nessa noite, em nome de Jesus.